Olá! O tema deste trabalho é os desafios do ensino remoto alinhados ao PIBIT, Pedagogia. Este trabalho foi desenvolvido pelas discentes Andréia Loureiro da Silva e Êmica Signato Carvalho, alunas do 4º período de Pedagogia na Universidade Federal de Jataí. Atualmente, bolsista do PIBIT, sob coordenação da professora doutora Kênia Adriana Modesto de Aquino. Este trabalho visa abordar a nossa experiência como discentes do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Jataí, como bolsista PIBIT no subprojeto de Pedagogia, na atual conjectura do ensino remoto, sob a coordenação da professora doutora Kênia Adriano de Aquino Modesto e sob a supervisão do professor Magno Marques Pereira. O objetivo desse trabalho é evidenciar uma prática específica de contação de histórias, onde nós, discentes, bolsistas, realizamos a contação do Conto de Fadas Chapeuzinho Vermelho. Utilizamos a versão de Irmãos Grimm de 2004. Essa mesma prática foi disponibilizada em formato de vídeo para as crianças de 4º e 5º ano do ensino fundamental da Escola Alta de Souza, do município de Jataí, Goiás. Iremos apresentar a vocês um trecho da contação simples que foi realizada. Essa prática foi enviada para as crianças. É para melhor te enxergar, minha netinha. Mas, vovó, que mãos grandes você tem. É para melhor te agarrar, minha netinha. Mas que boca grande e assustadora você tem. É para melhor te comer, minha netinha. Assim. Utilizamos como recursos uma câmera fotográfica para fazer a filmagem. Escolhemos um ambiente aberto, iluminado, com algumas decorações, como livros, para que ficasse o mais presente possível de uma contação de histórias. Após a gravação do vídeo, foi realizada uma edição, no qual foi adicionado alguns efeitos animados e uma música ao fundo, para que ficasse um pouco mais lúdico o vídeo. Na prática, ela foi disponibilizada para as crianças em formato de vídeo, como relatado, por meio de um aplicativo celular, no qual eles já utilizam o mesmo para ter contato com o professor nesse momento de ensino remoto. Outra metodologia utilizada para esta prática foi a de contação simples da história. A contação simples ela é feita através de um contador ou 2 contadores que utilizam da simples narrativa da história para se fazer a contação. A contação simples da história utiliza apenas de recursos como a voz, a expressão corporal ou expressão facial, né? Como mesmo contém no livro Práticas de Leitura Literária na Primeira Infância. Para esta contação específica, utilizamos o livro dos Irmãos Grimm, de 2004, a história Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, utilizamos desta versão para a realização da prática. Após a gravação e edição, os vídeos foram disponibilizados aos coordenadores e supervisores, em seguida foram repassados para as crianças. Após as crianças assistirem, houve um momento das devolutivas. As crianças iriam realizar alguma atividade referente à contação. Nesta prática, nós pedimos às crianças que realizassem desenhos referentes às suas percepções relacionadas à história contada. Temos como resultado esses 3 desenhos de algumas devolutivas que recebemos das crianças. Nesses desenhos, fica claro que as crianças conseguiram compreender ou até mesmo já conheciam a história da Chapeuzinho Vermelho. Pelos desenhos, conseguimos perceber que as crianças tiveram aproximação com a história e conseguiram compreender bastante sobre o enredo da história, né? Então, sobre como a Chapeuzinho Vermelho caminha pela floresta, a sua aproximação com o lobo, né? Então, todos esses quesitos importantes da história foram retratados em forma de desenho. Eles representam partes importantes da história, o que faz com que nós compreendemos que a criança conseguiu assistir o vídeo, ela conseguiu compreender a história
e também conseguiu relatar isso em formato de desenho. Algumas evolutivas que recebemos puderam constatar que houve essa aproximação e essa interação entre nós como discentes e eles como alunos em pleno bimestre escolar. Podemos concluir por meio dessa prática que essa aproximação com a literatura e a contação da história contribuiu bastante para a formação dos nossos pequenos leitores. Nós observamos que a contação simples acaba desenvolvendo a criatividade e a imaginação das crianças por meio dessas histórias, promovendo esse momento lúdico, divertido, aproximando mais ainda as crianças com a literatura. Portanto, no que diz respeito à nossa aproximação com a prática, fica evidente que tal feito auxilia para a nossa formação enquanto futuras professoras e auxilia nessa interação entre crianças e discentes, favorecendo uma experiência muito rica de aproximação tanto com a literatura quanto com crianças em idade escolar. A prática de contação de histórias, ela fornece tanto a contadores como a crianças um momento de aproximação com a literatura que se faz muito rico, tanto neste momento de ensino remoto, quanto se pudéssemos estar em sala de aula, presentes para a contação. Essas, então, são as nossas referências para essa apresentação e o nosso muito obrigada pela atenção. Obrigada!